A Ele a honra, a glória, o poder e a majestade. Você está em pé, continue, permaneça mais um pouquinho. Abra sua Bíblia em Reis, segundo Reis. Eu quero falar sobre hoje com você uma palavra que pode transformar a sua forma de pensar. O tema da ministração de hoje é continuidade. Continuidade. Segundo Reis, capítulo 2. Todos acharam? É uma leitura um pouquinho extensa, mas a gente vai. Não sei porque eu abri aqui, porque eu vou ler lá. Do versículo 1 ao 22, algumas histórias separadas, mas uma sequência de fatos que aconteceram na vida de Elias e Eliseu e que faz muito sentido na nossa vida hoje. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos, os profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhes, pois, Elias: fique-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque, por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e o outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que, constrangido, lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens, que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó, e lhes disse: não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram.
Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Vamos orar, vamos pedir graça que o Espírito Santo revele a sua vontade. Senhor, nós estamos aqui querendo ouvir tudo que o Senhor tem reservado para nós. Senhor, nós estamos aqui na disposição de compreender quais são as revelações dessa palavra. Espírito Santo de Deus, prepara-nos, ó Deus, que sejamos um solo fértil, onde a Tua boa palavra possa cair aqui e frutificar muitas e muitas vezes mais. Fala conosco, Espírito Santo, estamos ansiosos para ouvir a Tua voz, estamos desejosos por entender que o Senhor continua falando nos dias de hoje. Usa a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Quem já tinha lido essa passagem? Quem nunca tinha lido? Alguns, não é? Eu quero falar sobre continuidade. Sucessão humana é observada em toda a Bíblia, né? As Escrituras relatam essa condição de sucessão. Desde Gênesis a Apocalipse, há, diante da vontade de Deus, este processo de que uns começam e outros terminam. Há, por exemplo, sucessões familiares bem conhecidas, como por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó. São sucessões familiares. O pai foi chamado para andar com Deus, saiu da terra onde estava, foi para uma terra que Deus havia ainda mostrar, e ali então Deus confirmou com ele alianças, Deus disse que o abençoaria, ele creu, isso foi imputado como justiça. Depois então Isaac, seu filho, recebeu uma herança. Nós conhecemos a história de Esaú, sabemos o que houve ali. A sucessão não caiu de forma direta e prática em quem as pessoas achavam que seria, mas caiu sobre Isaac. Depois mais tarde Jacó, né? Também, porque aliás houve uma briga, né? No ventre dessas crianças, desde o começo. Depois Jacó e Esaú, mesma coisa, repetiram a mesma história. Mas para você ver que Abraão, Isaac, Jacó, que depois é Israel, pai da própria nação de Israel, nas 12 tribos de seus filhos, sendo que os 2 filhos de José entraram nessa herança, mas sabendo que houve sim uma sucessão, uma continuidade familiar. Houve sucessão também na vida dos reis. Você vai ver que quando o povo desejou ter um rei, então Deus providenciou para ele Saul. E Saul durante um período foi até importante, foi interessante, mas infelizmente quebrou também alianças com Deus, foi rejeitado. Davi o substituiu, houve uma sucessão. Depois mais tarde Salomão, filho de Davi. Havia uma sucessão natural. Havia uma sucessão também profética, sacerdotal. Havia uma sucessão entre os juízes. Você vai lendo lá os juízes, você vai ver que um vinha depois do outro, sucedendo a sua parte. Você vai ver que ele mesmo, um sacerdote daqueles dias, rejeitou aquilo que os filhos faziam, Hofni e Finéias, e por causa disso então sofreu uma punição. Deus o rejeitou, levantou Samuel. Então a gente conhece bem, pelo menos a gente que já estudou um pouquinho da palavra, conhece que essas questões de sucessão são naturais, estão muito claras aqui. Mas talvez essa seja a mais emblemática de todas. Essa sucessão entre Elias e Eliseu representa para a gente talvez a maior das sucessões, porque é uma continuidade profética demais. Tem uma relação bíblica incrível nessas coisas. Porque uma coisa é certa, meu irmão, a vontade de Deus sempre prevalecerá. O plano do Senhor não será frustrado, e o Senhor vai levantar pessoas para continuar aquilo que outros começaram. E nós precisamos ter isso no nosso espírito, sabendo que há necessidade na igreja de Cristo hoje também de continuidade. Se nós pensarmos que o Evangelho há 50 anos atrás, eu não sei quantos se lembram do missionário Manuel de Melo. Alguém sabe quem é esse homem? Ele foi um dos fundadores do ministério evangelístico nas rádios AM e FM no Brasil, principalmente em São Paulo. Desperta Brasil. Quem lembra disso aí? Tem uns dinossauros da fé. Eu não é do meu tempo, eu só sei porque minha mãe conta.
E ele deu origem a um ministério chamado o Brasil para Cristo. Olha só a audácia desse homem na década de 60. Eu quero o Brasil para Cristo. E nós não existiríamos se não fosse esses que vieram antes de nós. Como o reverendo McAllister, por exemplo, que chegou também lá no Rio de Janeiro, fundando as igrejas de Nova Vida. Uma igreja que depois deu, pelo menos origem a mais 3 grandes igrejas que estão hoje fundamentadas também aqui. Gente que pagou um preço, gente que falou, peraí, o manto caiu na minha vida, eu vou fazer alguma coisa, mas eles morreram, não estão mais aqui. Alguém precisou continuar. E amanhã ou depois, eu não sei se nós estaremos aqui também, eu não sei. Eu espero que o Senhor volte antes, mas caso não volte, qual é o legado que nós deixamos? Quem são as pessoas que vão continuar o que nós começamos? Nós precisamos de continuadores. A obra de Deus precisa ser continuada por pessoas que entendem o significado. Mas sucessão e continuidade precisa ser concebida no Espírito. Então, as histórias que vêm a seguir aí vão demonstrar para nós, de fato, a importância bíblica, espiritual, de você compreender o que é que Elias e Eliseu representam, o que fizeram um na vida do outro. Volta um pouquinho a sua Bíblia, no 1 Reis 19. Só para você entender o que acontece logo de cara. Veja que sucessão e continuidade bendita está ligada à maturidade do sucessor. A maturidade do sucessor demonstra muita coisa. Aleluia. Acharam 1 Reis 19? Bom, está aqui, né? Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate. É Safate, irmãos, não é safado, né? O cara era filho do safado. Não, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Olha que loucura. Estava andando, viu o rapaz e lançou. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs, seguiu a Elias e o servia. Não parece uma história maluca? Quem acha isso normal? Você está trabalhando, você está arando a terra com as juntas do seu pai. Você está na 12ª junta, lá na 12ª, está lá trabalhando. Daqui a pouco passa um cara, vestido com um monte de pele. Elias o tesbita, o maluco do profeta que ora e cai fogo do céu no Monte Carmelo. Quando Eliseu olhou, falou, aquele é o profeta. Chegou lá, falou, bem, beleza. Aí, pá, jogou a roupa em cima dele. Irmão, isso é meio Harry Potter. É um negócio meio louco. Jogou a capa, ele caiu. E aí, você sabe o que eu te fiz? Beleza, deixa eu lá falar com a minha mãe, com o meu pai. Vou despedir deles. Beleza, vai, volta. Fui, voltou, foi, seguiu. Você explica um negócio desse? Quando você recebe um chamado de Deus, é mais ou menos assim. Você fala assim, mãe, você é pastor. Está me tirando. Não, é que Deus falou comigo. Deus falou com você o quê, rapaz? Vai trabalhar. No meu caso não aconteceu, porque como meus pais sempre souberam da minha vocação desde o início, eu acho até que eles trabalharam para que isso acontecesse. Então não foi, aliás, foi uma alegria, né? Falei, é isso mesmo, filho, você não presta mais para nada mesmo, vai ser pastor. E é verdade, porque quando você tem um chamado, você não serve para... Irmão, você não sei. Embora, se eu quisesse, eu teria me tornado um grande jogador de futebol. E toda zombaria eu repreendo agora. Ou também poderia ter sido modelo, mas aí eu deixei. Irmãos, quando você recebe um chamado, você pode estar fazendo o que você acha que deve. Não, eu vou trabalhar no gado do papai. Eu vou ser o rei do gado aqui da região. Quando Deus te chamou, você vai ser o que Ele quer que você seja. E aí foi isso que aconteceu. Então, primeira coisa, você tem que conceber o chamado no seu espírito. Consciência plena do seu chamado é a primeira coisa que tem que ter na maturidade de quem quer continuar alguma coisa. Se você não tem consciência plena daquilo, você desiste. Então aconteceu uma coisa muito doida. Caiu o manto,
Ele já entendeu, falou assim: agora eu vou, mas espera um pouquinho que eu vou resolver um negócio em casa, vou avisar os meus pais, mas eu vou te seguir. Quando voltaram, tem muito a ver com a igreja isso. Aí eles fizeram um churrasco. Na verdade, eu sei que eles cozeram o boi, né? Eles não eram tão avançados quanto nós. Eu prefiro assar o boi do que cozinhar o boi. Fizeram um churrasco e ele começou a seguir e a servir Elias. A igreja de Jesus precisa e carece de pessoas que estão na disposição de servir e de seguir. Porque entenderam o que aconteceu. Eu já sei. Você viu que ele falou? Eu sei o que me aconteceu. Na verdade, o Elias falou: você sabe o que eu te fiz. Então, traduzindo em outras palavras, Eliseu entendeu: eu sei muito bem o que você me fez. Que essa capa não se joga em qualquer pessoa. Eu sei o significado dessa capa, irmão. Não é a do Batman, não é a capa de ninguém, é a capa do Elias. Você está com a capa de quem sobre a sua vida? Ele pegou, falou: não, eu gosto dos bois, eu acho legal. Eu estudei para isso, mas papai, a faculdade de agronomia vai ter que deixar para outra hora. Agora eu vou ser discípulo de profeta. Eu vou seguir Elias, porque é isso que Deus tem para a minha vida. E às vezes a gente fica enroscado com os bois. Só que Deus te chamou para cuidar de ovelha, não de boi. Quais são os bois que estão enroscando a sua vida? Tem algum boi aí que está mugindo? Você fala: é isso aqui. Muitas vezes a gente está enroscado com um monte de boi. Deus não chamou você para ficar enroscado com boi. Deus chamou você para se relacionar com as ovelhas do pasto, onde Jesus é o pastor. E o manto caiu. Depois outra coisa que acontece é que você tem que ter consistência no seu chamado. Vamos voltar no nosso texto original? Que depois que ele fez isso, depois que as coisas aconteceram, aí um detalhe muito louco começa a acontecer na vida dele. É que ao seguir Elias, rolou uma história de que ele seria tomado. Tudo indica que isso não era segredo. Pelo menos os discípulos, porque havia uma escola de profetas. Isso você vai ver depois lá em Reis 6, até que o machado do rapaz cai, porque eles estão expandindo a casa. Mas é uma outra história para um outro momento. Mas havia pelo menos 50 discípulos de profeta. Se aprendia a ser profeta. Porque tinha que ter temor, tinha que ter prudência, tinha que ter vida de oração, tinha que ter consagração. E o óleo não ia cair em qualquer um. Eliseu falou: vai cair na minha vida, porque eu vou estar do lado dele até o final. Só que Elias começou a provar Eliseu, porque claro, o próprio mestre disse, falou: olha o seguinte, eu tenho uma grande missão para fazer em Betel, fica aqui. Depois a gente, rapaz, você está sendo muito esforçado, você já está me seguindo há muitos anos, está muito legal, muito bacana, dá um descanso para você, dá uma relaxada, eu vou até Betel, depois a gente volta. Você está me zoando? Como que é? Eu não vou deixar você nem a pau. Eu vou estar do seu lado, você vai para Betel, eu vou junto. Fala: tá bom, então vai, tudo bem, então vamos. Aí foi. Quando chegou lá, já começou a rolar um burburinho lá. Rapaz, você está sabendo, Eliseu, que parece que o teu Senhor vai ser tomado. Eu estou sabendo, fica na maciota, não espalha isso, que a concorrência aumenta, mano. Quietinho, calai-vos, eu estou sabendo já, por isso que eu estou aqui do lado dele. Falei: não, desculpa, não está mais aqui quem falou. E aí ficaram um tempo em Betel. Ele falou: olha, eu vou ter que ir para Jericó. Faz o seguinte, você já veio comigo até Betel, fica um pouco aí. Ô Elias, você não entendeu. Você pode ir até para o cafundó do Judas. Você pode ir para os confins da terra, meu irmão. Eu não vou largar você, eu vou estar do seu lado até o final. Quando você tem consciência plena do seu chamado, você também tem consistência na execução do seu chamado. Hoje as pessoas desistem por muito menos. Não, estou cansado. O bispo fica inventando de ir para Betel. O bispo fica inventando de ir para Jericó. Agora inventou de ir para a água de São Pedro. Eu não aguento, é muita pegada. Aí depois ele inventa o caipira, inventa não sei o que lá, inventa não sei o que, irmão. Daqui a pouco ele está inventando até a festa do cabide. É muita coisa para seguir, é muita coisa para... Eu não acompanho, me dá uns trecos, eu estou ficando... Irmão, você não vai morrer estressado não. Deus vai te dar graça e você vai continuar caminhando. Amém?
Consistência. Consistência. E aí por fim ele falou, agora eu vou para o Jordão. Você vai me perguntar de novo se eu vou? Não precisa nem perguntar, eu vou. Não, fica aqui, irmão. Ele tinha motivos plausíveis para dizer, tá bom, vai, já que você está falando, eu vou ficar, Elias, porque parece que você não está querendo que eu fique do seu lado, meu. Mas era para provar, para saber até onde vai. E tem gente que não entende que está sendo provado, entendeu? Será que você está entendendo que Deus tem provado você nas suas atitudes? Para saber até onde você vai. Talvez você já foi a Betel, talvez você já foi a Jericó, Jordão, não sei que ponto você está aí. Mas você tem que continuar do lado de Elias. Dar-lhes Elias. Essa foi a sacada, hein? Essa veio agora, o e-mail bateu aqui agora. Sigam Elias. Não foi o Elias que Deus, foi ele que Deus levantou aqui. Você tem que estar do lado. Mas é difícil acompanhar. Glória a Deus, porque se fosse fácil, não era o bispo, não era o pastor que tinha que estar. Porque o homem de Deus tem gana, tem dinamismo, tem vigor. O homem de Deus, ele está firme na parada, ele vai. E o Eliseu tem que estar firme para acompanhar a pegada. O Senhor vai te dar graça e você vai se levantar cada vez mais. E você não vai morrer não. Você vai continuar caminhando e vai dizer, para onde é a próxima cidade? Eu estou com você. Consistência. Depois outra coisa que vai acontecer é que aí começa que você precisa compreender exatamente em que ponto você está. Porque se você tem consciência, se você de fato tem consistência, agora você vai ser realmente provado na atitude que você tem que tomar em relação à sua consistência. Porque quando ele foi e chegou no destino, e que ninguém mais falou mais nada, todo mundo calou a boquinha e tal, eles estavam andando e falando. Eles estavam um ao lado do outro, andando e falando quando vieram carros de fogo. E separou os dois. Que loucura, não? Você está conversando com uma pessoa, já pensou, irmão, se acontece isso hoje com você? Pensa no susto, irmão. Negócio, você está andando com o pastor na rua. Então, como é que vai fazer? Não sei o que lá. Vem um carro de fogo e arrebata no redemoinho. Tinha gente aqui que ia fazer o sinal da cruz. Ia ter crente correndo, deixando a chinela voar, quebrando a havaiana. Meu Deus do céu, né? Mas Eliseu sabia, Eliseu estava preparado, sabia que em algum momento ia acontecer. Você vai ser provado nessas horas, vai acontecer de fato. Então você vai ter que estar naquele momento, na hora certa, do jeito certo, com a postura certa. É a hora onde a unção vai ser exigida, inclusive você vai ter que testar para ver se vai funcionar. E tem gente que foge disso, foge do sobrenatural. A igreja de Jesus precisa voltar a priorizar o que é sobrenatural. Aonde que está isso? Quando ele diz assim, tá bom, vamos fazer o seguinte, estou sentindo que está prestes a acontecer, Eliseu. Eles não tinham sido separados ainda, momentos que antecederam. Falou, então vamos falar o seguinte, já logo o que importa, porque vai que eu sou tomado, não falei, não resolvi com você. O que você quer que eu te faça? Mas o que ia ter de discípulo de profeta? Falou, então, sabe o que eu quero? Você não tem como deixar a Land Rover para mim? Que eu sei, né, Elias, prosperou o negócio aí, né? São 50 profetas, como é que está o dízimo lá? Você não tem como deixar a grana do banco reservada? Deixa a senha, deixa o token aí. Tem muita gente que quer querer negociar. Você sabia que alguns homens de Deus, quando chegaram nos últimos momentos, antes de morrer, os pastores que estavam juntos, estavam discutindo quem ia ficar com o quê? Isso não é história para boi dormir, isso é fato. O homem de Deus, que já estava no momento de despedida, adoecido, a igreja de Cristo sedimentada, e o pessoal só esperando o cara morrer para pegar o que era dele, para discutir quem é que ia ser o pastor da igreja. Guerra. Teve uma igreja que passou por isso, foi tão forte que os filhos desse homem brigaram. E uma parte ficou com o nome de uma igreja, a outra parte ficou com outro nome de uma igreja, dividiu a própria família.
provando que na verdade as pessoas não estão querendo o sobrenatural, estão querendo o físico. Mas aí Eliseu não queria nem saber se tinha dinheiro na conta, se não tinha dinheiro na conta, se o espaço era pequeno, se não era pequeno, se tinha 50 discípulos de profetas, se tinha 25. Ele falou assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Ou seja, ele quis dizer: eu quero o que é espiritual. Eu quero viver o que você viveu, meu. Porque se você fez tanta coisa cheia do espírito, eu quero fazer 2 vezes mais. Será que é possível, Eliseu? Elias, estou pedindo muito. Rapaz, Eliseu podia falar assim: Xará, tá maluco, rapaz? Eu sou Elias, mano. Sabe com quem você está falando? Você tem que comer muito feijão e arroz ainda para pedir porção dobrada do meu espírito. Sai para lá, moleque. Não é bem assim, não. Eu tive que orar muito, tive que jejuar muito. No mínimo eu vou dar 1/3 do meu espírito para você. Não teve vaidade em Elias. Só que Elias foi realista. Falou: ó, muito ousado o seu pedido. Dura coisa você pediu. Você pediu um negócio que, meu, preço é grande. Mas tudo bem, se você estiver comigo e você contemplar o que vai me acontecer, vai ser feito. Mas se você não ver, não vai ser feito. Aí, irmão, se Eliseu até então, acho que nessa hora Eliseu pensou: eu vou pular no cangote desse homem agora. Vai me levar de cavalinho agora, quero ver ele desgrudar. É capaz que eu vá junto com ele, porque agora não... Então você imagina a tensão que foi essa resposta. E mal eles tinham acabado de falar, aí veio... Ó, teve gente que já ficou assustado, né? O cavalo de fogo. Lembra daquele desenho, o cavalo de fogo? Tinha até uma musiquinha. Um cavalo de fogo eu vi, e meu coração. E disse então que um dia a rainha seria. Vocês lembram ou não? Passava no SBT? Não? Vocês não foram felizes, irmão. Podia assistir televisão, não era pecado não. Cavalo de fogo. Você consegue ver cavalo de fogo? Alguém já viu aí? Cavalo de fogo. Se você vê um negócio desse, se você vê o teu mestre subindo no redemoinho e não se converte, irmão, você morre na hora. E tudo que Deus já te mostrou e você não nos converteu, tem uma coisa errada na sua vida, porque você já viu coisas maravilhosas do Senhor. Então na hora de você entender: meu Deus, Deus já me mostrou coisas extraordinárias. Eliseu só pôde falar uma coisa que de vez em quando eu brinco com o bispo Tarles, eu mando lá no WhatsApp: meu pai e seus cavaleiros. Aí ele ri. Porque quando eu falo essa questão, é um código entre nós. Quando eu falo meu pai e seus cavaleiros, é que o bicho está pegando. Então ele fala: meu Deus, o que vem? Fala, apóstolo. Meu pai e seus cavaleiros. Porque Elias está indo embora e agora o negócio é com a gente. E foi embora. Eliseu pegou, primeiro ele rasgou as vestes, porque ele sentiu a saudade do mestre. Ele falou: meu Deus, eu sei que eu estava preparado para isso, mas por mais que a gente esteja preparado, quando acontece o negócio é diferente. Aí ele viu Elias subindo e falou: está falando sério? Acabou, fechou o céu, viu o manto. Rapaz, ele virou para o Jordão: agora você tem que funcionar comigo, não me deixa na mão. Eliseu não estava muito convertido ainda, você percebeu a oração dele? Aonde está o Deus de Elias? Porque se não funciona, a culpa é do Deus de Elias, né? Então aquela coisa, né? Se não pegar, então... Aí abriu o Jordão, ele falou assim: eu sabia que ia funcionar. Aí passou do outro lado, os discípulos estavam lá, estava todo mundo assim: funcionou, galera, funcionou. Aí Eliseu chegou: tudo bem? Pessoal, não conseguiam olhar para ele. Aí um falou: o espírito de Elias está sobre Eliseu. Oh, glória, para glorificar de Deus. Já começou a rolar o culto ali. Aí só que rapidinho o pessoal falou: não, mas deixa a gente procurar ele, porque vai que o espírito... Olha o que os caras falam, meu. Os caras estão malucos. Vai que o espírito pegou ele e jogou ele numa montanha. Aí Eliseu falou: vocês beberam, meu? Claro que não. Aí eles insistiram tanto que ele foi constrangido a deixar. Não, porque tem uns 50 caras que querem achar. Deixa a gente procurar. Deixa a gente procurar. Ah, Elias. Vamos com saudade de Elias.
Você tem saudade de quê, irmão? Você está com saudade da unção que um dia passou? Está com saudade de um dia das coisas que você viveu? Porque lá a gente cantava, pregava, a gente falava em língua. Era uma bênção. Era uma vez um pedacinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Acabou, irmão, acabou, já era. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora é um novo tempo profético na sua vida. É um novo tempo de manto que caiu na sua casa, na sua cabeça. E agora o Senhor quer que a gente construa verdadeiros momentos espirituais aqui nessa casa. Que chamemos a glória de Deus aqui e que o manto agora é você. Você vai ter que pegar o que você recebeu e abrir esse Jordão agora. Vocês entenderam ou não? E aí ficaram procurando Elias 3 dias. Fico pensando na frustração. Todo mundo com lanterna à noite. Elias, você está aí. Dá um sinal. E nada, os caras. Aí voltavam para casa tudo, depois de primeira busca, segundo dia de busca. E nada. Aí terceiro dia os caras desistiram, aí voltaram. Fico pensando em Eliseu sentado na casa da escola de profetas, degrauzinho. O pessoal chegou. Aí Eliseu: e aí, acharam? Eu não falei que vocês não iam achar? Às vezes a gente está procurando a unção no lugar errado. Só que Eliseu já está presente. E agora é a hora da gente, irmão, mudar o foco e dizer: Senhor, nós já temos alguém que o Senhor levantou. E tem algo que está acontecendo que é novo no nosso espírito. A partir dali, ele vai para o último momento da vida dele, ou talvez o momento final daquele período, estou dizendo, o momento final do período de demonstração de que Deus estava com ele. E logo de cara, talvez o primeiro desafio é tão forte porque era o desafio de uma cidade inteira. Então quando Eliseu está regressando, aí falaram os discípulos, os profetas que já entenderam que Elias tinha morrido não, levado aos céus, não é? Então quer dizer, acabou, o ciclo de Elias terminou. Alguns ciclos terminaram na sua vida. Agora outros vão ser iniciados. E alguns já começaram. Eu não sei se você se deu conta disso. E aí então o primeiro grande desafio era o seguinte: Eliseu, o pessoal nos procurou. O rio da cidade está morto. Não se pode beber água, está prejudicando a comunidade. Irmãos, quando a igreja sai para fora, quando a igreja começa a entender que há uma unção profética de novo tempo na vida dela, e ela começa a dizer: águas saudáveis a partir de agora, esterilidade acabou agora, não haverá mais morte nesse lugar, e eu profetizo saúde nessas águas. Foi incrível. Ele pediu um prato, ele pediu sal, e o pessoal falou: ih, rapaz, já é diferente de Elias, já está querendo fazer macumba gospel. Irmão, cada mover profético tem o seu timer, tem o seu tempo, tem o seu jeito. Não era para virar o culto do sal, nem o culto do prato. Foi uma ação pontual, mas que foi uma direção de Deus. Ele foi lá e colocou, foi lá no manancial. Eliseu, dirigido por Deus, mas também muito estratégico. Falou: deixa eu resolver o negócio lá no começo. Você tem que resolver os negócios lá no começo da sua vida. Joga sal lá no começo lá. Ele foi lá no manancial, pá, jogou. Como é que está aí? Está limpo, aleluia. Porque sabe o que é típico de um novo mover profético? Começa todo mundo a viver saúde. Eu estou levantando as minhas mãos nesse lugar, estou dizendo sobre a sua casa, a sua vida, os seus filhos, o seu casamento. Estou profetizando saúde em todas as áreas da sua vida. Física, mental, espiritual, em todas as áreas que haja saúde. E ao mesmo tempo já estou também declarando e repreendendo qualquer esterilidade que quis entrar dentro das águas e dos mananciais. Não vai entrar, vai fluir o poder de Deus sobre você, sobre a sua casa, a sua vida e o seu ministério. Você crê assim? Quando a gente entende isso, a gente entende que faz parte de uma maturidade espiritual de continuidade. Foi muito bom o que Elias fez, foi incrível, mas agora eram dias de Eliseu. Nós estamos vivendo dias, nem de Elias e nem de Eliseu. Estamos vivendo dias do que Joel profetizou: o Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Então é claro que o apontamento profético, talvez até
se você entender cristológico, é de que Elias representa o antigo, Eliseu representa o novo, a porção dobrada do que ele fez, porque depois, mais tarde, a gente conhece o texto, que um cadáver foi lançado aonde Eliseu tinha sido enterrado. Rapaz, foi uma coisa maluca. Eles estavam correndo na guerra, joga o morto aí, jogou, o cara bateu na cova de Eliseu, pá, saiu correndo de novo. Aê! Você imagina a cena, meu. Você consegue entender um negócio desse? Está todo mundo correndo, o cara morreu, joga aí, meu, cara é soldado, joga. Aí, e flecha rodando, e coisa de, né, todo mundo dançando espadada. Joga o morto aí, jogou, o cara voltou. Falei, estou vivo. Falei, meu Deus, é assombração. Eliseu até depois de morto realizou milagres, irmãos. A unção da igreja é essa. O diabo talvez ache que a gente morreu. A gente não morreu não, a gente está muito bem vivo aqui. Estamos vivos e fortes. O Senhor tem coisas grandes para você e para mim. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida hoje. Quero fazer um chamamento especial, porque eu sinto do Espírito em fazer isso. Sinto do Espírito em fazer esse chamamento específico a você. Porque nós somos uma igreja nova, né? Nós somos bebê. De pensar no tempo de existência, eu digo. Mas muitos de vocês aqui trazem experiências de anos e anos. Há muitos Eliseus aqui. Há muitos. Muitos que receberam mantos proféticos. Muitos que já receberam orações específicas do Senhor dizer, olha, o Senhor está confirmando sobre você o teu ministério. E você naquele dia sabia que era Deus falando. Mas eu penso que estamos nos preparando para um tempo de maturidade de igreja, de vida adulta e madura de igreja. Já passamos por diversas situações aqui mesmo que nos amadureceram. Aprendemos a lidar com lutas, com dificuldades, passamos por tantas coisas, mas olha só, estamos de pé. Então eu quero fazer um convite a você, que compreende que na noite de hoje, enquanto o Senhor falava com cada um de nós, você mesmo hoje deseja se prontificar de uma maneira especial. Sabe a prontidão daquele que olha e fala, pera, é verdade, Elias já se foi, o carro de fogo já passou, o redemoinho já o levou. Mas se você, de repente, alguma coisa, que é a junta de boi que atrapalha, talvez algo que prende, o medo de ir a Gilgal, o medo de ir a Jordão, a Jericó, o medo de passar por Betel, são regiões tão importantes, eu não vou nem entrar em detalhes, mas é tão profunda essa ministração. Mas Eliseu esteve junto até o fim. O Senhor tem chamado você para ter um espírito constante e persistente, que não vai desistir em tempo algum, mas você vai permanecer. Mas se você hoje quer fazer um voto com Deus, e você sente que é isso que é o chamado do Espírito em você para dizer, eu quero, eu vou e eu sei. Eu quero firmar este compromisso com o Senhor na minha própria casa, porque eu quero ser aquele que vive porção dobrada do Espírito Santo de Deus nos dias de hoje, porque os dias são maus, porque os dias são de esfriamento, porque os dias são de iniquidades multiplicadas, porque os dias são de amor esfriando no coração de tanta gente, mas nós não andaremos segundo essa balada e pegada. Nós vamos andar cheios do Espírito Santo de Deus para realizarmos as obras que ninguém realizou. Porque é palavra do Mestre, se vocês crerem em mim, farão as obras que eu fiz e maiores ainda farão. Mas isso tem que ser concebido no Espírito. Se você hoje deseja isso, de fato, de olhar para a vida desses homens e aprender continuidade. Se alguma coisa afetou a continuidade do que você sabia que podia, do que você sabia até que queria fazer, mas alguma coisa entrou e não foi contínuo, mas você hoje quer dizer, Senhor, me perdoa por não ter continuado, mas eu quero continuar. Eu quero ter continuidade de sucessão profética, apostólica, eu quero permanecer declarando, Senhor, eis-me aqui. Porque ainda bem que Elias venceu, porque ele estava numa caverna e achou que tinha acabado tudo. E aí Deus disse, sai daí, porque você vai ungir Jeú, Azael, e ainda vai ungir Eliseu no seu lugar. Graças a Deus que ele saiu daquele buraco, comeu o pão, se alimentou, teve forças e foi fazer o que Deus mandou. Porque se Elias não fizesse o que Deus mandou, não haveria Eliseu. E se Eliseu não tivesse feito o que Deus mandou, não haveria um futuro profético perfeito.
Nós temos todos que fazer o que Deus mandou. E se você deseja isso hoje, essa é uma palavra muito específica, principalmente a quem tem ministérios. Porção dobrada, unção profética de realização, continuidade. Levante-se e venha aqui à frente, nós vamos orar. Unção profética, continuidade, realização no Espírito, a quebra da esterilidade, águas saudáveis novamente. A Praia Grande vai ter onde beber água, porque você está aqui de pé. Homens e mulheres dessa cidade vão buscar mananciais saudáveis, porque talvez elas tenham já ido em lugares onde está tudo amargo.